Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Um prazer enorme. Meu nome é Ana Raquel Ticianelli. Quer dizer, Ana Raquel de Toledo Ferraz Ticianelli. Já que meu pai está aqui, eu preciso honrar meu nome inteiro. Mas eu vou por Ana Raquel Ticianelli, um nome muito grande. Eu sou esposa do pastor Diego, aqui da Igreja Verbo da Vida em Orlando. Estamos aqui. Esse ano vamos comemorar 10 anos de igreja, 9 anos de igreja, 9 anos. Estamos há 11 anos aqui nos Estados Unidos. Viemos realmente por uma chamada do Senhor. Estamos cumprindo aquilo que Deus mandou a gente fazer aqui, né? E a gente sabe que essa palavra tem se espalhado, né, pelos Estados Unidos, e nós hoje somos 7 igrejas, mais o Verbo Connect, ou 8 igrejas contando com o Verbo Connect, e nós estamos realmente aqui numa missão que é levar essa palavra da fé e o amor para todos os Estados Unidos, a mesma visão que a gente tinha, que o pastor Bud tem para o Brasil, nós temos para cá, trazer essa palavra da fé, e é uma grande honra para a gente ser parte de tudo aquilo que Deus está fazendo através do Verbo da Vida aqui nessa nação, nesse continente, no Canadá. E a gente sabe de tantas pessoas que estão sendo tocadas pelas igrejas e também pelas escolas. E hoje eu estou aqui para dar uma aula demonstrativa para vocês de relacionamento com Deus, que nada mais é do que a aula de oração, né? Nessa matéria a gente vê tantas coisas. Eu vou citar algumas coisas aqui para você a respeito do que a gente vê na matéria de oração. A gente aprende sobre a oração de fé, oração de concordância, oração de intercessão, oração uníssona, oração de consagração, oração de rendição, oração em línguas, louvor e adoração, ações de graça, 7 passos para ter as nossas orações respondidas, oração no Novo Testamento e as 3 formas de ouvir a Deus. Então, quando a gente fala de oração, a gente não está só falando de um tipo de oração, né? A gente sabe que nenhuma das orações é mais importante do que a outra. A vida de oração, ela deve ser uma vida equilibrada, assim como a sua alimentação é equilibrada, né? Nós precisamos conhecer quais são os tipos de oração que a Bíblia nos ensina e saber como aplicar cada essa oração no seu devido momento para que a gente possa ter as nossas orações respondidas, né? A oração, ela existe uma forma de você entrar em oração, existe uma forma de você finalizar a oração. A oração não é para ser feita de qualquer jeito. Ah, mas Deus recebe qualquer coisa. Da onde que a gente tirou isso? Porque Deus não recebe qualquer coisa. A gente acha que a gente fala que às vezes a pessoa não sabe cantar, não sabe, né, que Deus recebe o louvor. Lógico, porque Deus não recebe a minha voz, Deus recebe o meu coração. Então, se eu tô cantando afinado ou não, isso não importa, desde que você não esteja atrás de um microfone. Mas isso não importa, porque Deus recebe o nosso coração. A nossa adoração, ela não é feita só da nossa afinação, ela vem do nosso coração, de um espírito, né? A nossa adoração, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Mas quando você fala de entregar para Deus qualquer coisa, porque Deus recebe, isso não é bíblico, isso não é verdade. E as nossas orações, elas não podem ser feitas de qualquer jeito, porque se elas forem feitas de qualquer jeito, nós não vamos ter as nossas orações respondidas, nós vamos ser crentes fracassados. E para começar a gente falar de oração, a gente precisa entender que, como o nome da matéria é relacionamento com Deus, oração é um relacionamento. Oração é quando nós falamos e nós somos ouvidos, quando Deus fala e nós ouvimos. Você sabe que num relacionamento, o que que é um relacionamento? O relacionamento, ele é fundado em comunicação, em entendimento e confiança. Então, esse relacionamento com Deus através de oração, da oração, ele tem que ser feito através da nossa comunicação com Ele, fundada em entendimento daquilo que a gente está fazendo, conexão com Ele e confiança. Todas essas coisas fazem parte do relacionamento. E vamos pensar agora num relacionamento natural. Então, relacionamento, ele é comunicação e conexão, né? E a gente sabe que quando a gente quer ter um amigo, ou quando a gente tem um relacionamento com o nosso esposo, com o nosso cônjuge, essas coisas faz muito parte do relacionamento.
Se você não tem comunicação, se você não tem entendimento e confiança na pessoa com quem você está se relacionando, se você tem falta de comunicação, falta de confiança ou falta de conhecimento do que aquela pessoa gosta ou não gosta, não é verdade? Às vezes eu falo pro meu marido, às vezes a gente se frustra, ele se frustra, porque eu não superei as expectativas em certos assuntos. Às vezes eu me frustro porque ele não superou as minhas expectativas em certo assunto. Porém, às vezes ele fala para mim e eu falo para ele, mas eu não sabia. Eu não sabia que você tinha essa expectativa com relação a isso. Então a gente às vezes se frustra e tem essas quebras em relacionamento, essas dificuldades em relacionamento, porque nós não estamos tendo a devida comunicação. Né? Comunicação em um relacionamento é extremamente importante. Vamos pensar aqui no marido e mulher, num casamento. Quando a gente tem falta de comunicação, falta de confiança, falta de conexão, isso leva a você começar a entender errado o que a pessoa está querendo dizer. Isso leva a uma distância emocional. Isso leva à redução de intimidade. E todas essas coisas podem levar ao divórcio. Quando nós não temos a comunicação correta, nós começamos a entender errado, nós temos a distância emocional, nós temos a redução de intimidade e isso pode levar a uma separação. Isso nós estamos falando de casais naturais. Podemos falar também de amizade. Se você tem uma amizade que você talvez não liga, não conversa, não fale, não tenha relacionamento, isso pode ser que você acabe se separando dessa pessoa. Né? Por mais que você fale, mas fulano, eu posso ficar 10 anos sem falar com ele, e quando a gente se fala é como se nada tivesse acontecido. Desculpa, isso não é amizade. Você ficar 10 anos sem falar com uma pessoa, isso não é uma amizade. Isso pode ser outra coisa, mas amizade não é amizade. A gente tem que ter comunicação, a gente tem que ter, né? Tem que estar sempre conversando, porque a gente muda. Não sei se você percebeu, mas a gente está em eterna evolução. A gente muda, o que a gente gosta muda, o que a gente pensa muda, nossas ideias mudam, o que a gente acreditava a gente não acredita mais, o que a gente deixava de acreditar agora a gente acredita. Então, se a gente não tem essa comunicação com os nossos amigos, o nosso relacionamento vai se perdendo. Então, isso no natural falando, né? E isso pode levar a uma separação, a um divórcio se for um casamento. E assim, a gente fala, às vezes a gente tem essa sensação com Deus, com a sensação de um casal que já não tem mais esse tipo de intimidade, essa comunicação, que não tem mais essa confiança. Eles estão na mesma casa, mas eles estão separados. Eles estão na mesma casa, mas eles não se entendem. Estão na mesma casa, mas um não conhece mais o outro, porque não tem comunicação. E quando nós faltamos com a comunicação com Deus, é como se a gente estivesse no mesmo lugar, porque nós estamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar já já, peraí. Nós estamos perto de Deus, nós estamos junto com Deus. Mas se não houver comunicação, é como se Deus estivesse longe. É como se a gente sentisse que Deus não está perto. Por quê? Porque eu não converso com Ele. Porque eu não escuto a sua voz. Porque eu não paro para ouvir o que Ele diz. Eu não paro para ler a Bíblia e entender o que Deus gosta e o que Deus desgosta. Qual é a vontade. Como que eu vou orar a Deus se eu não conheço a vontade de Deus? Aí toda oração que nós fizermos vai ser: e seja feita a sua vontade. Essa não é uma oração bíblica para todos os casos. Essa é uma oração de consagração. Quando você não sabe o que vai ser, quando você são coisas muito específicas para a sua vida e você ora essa oração em consagração a Deus, é uma coisa. Agora, se você ora pedindo cura e fala, se for da vontade de Deus, não, cura já é nosso, querido, já é nosso, entendeu? É algo que você não precisa orar falando se for da tua vontade. Não, é da vontade dele. Quando nós oramos dessa forma, significa que nós não conhecemos a vontade de Deus. E se nós não conhecemos a vontade dele, nós não temos fé para receber aquilo que ele já disse que é nosso. Você está entendendo? Então, cada oração é específica para um momento específico das nossas vidas, para uma dificuldade específica, para um desafio específico. E nós devemos, como crentes, aprender essas orações para que a gente tenha uma vida de oração bem-sucedida, para que a gente suba de nível e comece a ajudar outras pessoas.
Porque se eu não consigo me ajudar, se eu não sei nem orar como convém, como que eu vou ajudar outras pessoas? Como que uma pessoa, porque esse é o ministério, queridos, o ministério é você estar pronto para ajudar outras pessoas. Aqui, a gente está aqui e a gente quer o máximo possível capacitar você, a gente quer que você faça a escola, a gente quer... Gente, não existe verbo da vida sem escola. Não existe verbo da vida no Brasil sem rema. É uma coisa assim que uma coisa está ligada à outra. Se você faz parte do verbo da vida, a escola faz parte da sua vida. E a gente incentiva as pessoas a fazerem porque a gente sabe o quão bem isso faz para elas e o quanto isso faz as pessoas crescerem para que elas possam se desenvolver e ajudar outras pessoas. Então, assim, quando a gente fala faça a escola, faça a escola, faça a escola, a gente não está tentando vender um peixe bom, a gente está realmente falando para vocês que a escola vai mudar a sua vida. A escola transforma a sua vida, porque você fica imerso em matérias, debaixo de unções que vão mudar os seus pensamentos, mudar a sua vida. A palavra de Deus ela é ministrada de forma pura, de forma simples, e você recebe aquilo, a sua vida é transformada e você transforma outras pessoas. E é isso sempre que a gente quer, levantar pessoas, sempre levantar pessoas para que possam abençoar mais pessoas e para que o reino possa ser desenvolvido. Mas para isso a gente precisa saber como orar. Não existe uma vida bem-sucedida cristã sem oração. E às vezes a gente pensa, né, como um casal que está em casa e não tem comunicação, que não tem confiança, que não conhece mais um ao outro e está na mesma casa, a gente sente essa mesma coisa, fala, poxa, por que Deus está tão longe? Às vezes eu falo pro Diego, amor, você tá tão longe. Ele falou, eu tô bem aqui. Ele falou, não, mas é que tá longe. Assim, a gente precisa estar mais perto, precisamos conversar mais. Mulher é assim, né? Ah, terrível. A gente precisa conversar mais, a gente precisa estar mais pertinho, né? As mulheres têm essa necessidade. Ele fala, amor, eu tô aqui, eu tô bem aqui. E às vezes a gente tem essa necessidade com o Senhor. A gente fala, poxa, por que Deus está tão distante? Né? Eu sei que isso é uma realidade na vida de muito crente. Por que Deus não me ouve? Por que Deus está tão distante? Né? E na palavra diz em Efésios 2, no capítulo 11, fala, portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças, aliança da promessa, sem esperança e sem Deus nesse mundo. Resumindo, a gente não era ninguém, nada, um Zezinho na rua jogado, largado. Nós não era ninguém. Mas ele fala, agora, porém, em Cristo, vocês, antes que estavam o quê? Longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, quando a pergunta é, por que Deus está tão longe? A resposta é, ele não está. Mas ele não está. Deus não está longe. A palavra nos diz que se nós estamos em Cristo, nós fomos aproximados de Deus pelo sangue de Jesus. Hoje, geograficamente, não tem como você estar mais próximo de Deus. Deus, ele habita dentro de você através do Espírito Santo. Então, você falar que Deus está longe é uma mentira, é uma afronta, é um erro, é um engano, é tudo errado. Deus não está longe. Ah, mas eu sinto que ele está longe. É porque você e eu não estamos dando a devida atenção para ele. Assim como um casal está na mesma casa e eles não conversam e eles não Deus está ali, gente, disponível dentro de você, dentro de você. Geograficamente, não tem como Deus estar mais perto de você. Não tem como você estar mais perto de Deus. A palavra diz que pelo sangue de Cristo você foi aproximado. Então, por que Deus está longe? A resposta é: ele não está. Deus está perto, Deus te ouve, você pode ter um relacionamento com ele, você só precisa aprender qual é o caminho certo para que você possa ouvir, para que você possa falar, para que as suas orações sejam respondidas e você seja uma pessoa muito feliz, porque é muito bom você ter uma oração respondida. É muito bom quando você ora e você fala, mas também você ouve a voz de Deus. É tão bom saber que se eu estou numa dificuldade, se eu estou num desafio e eu sei como me achegar a Deus através do sangue de Jesus, eu sei que se eu fechar os meus olhos e eu falar, Pai, porque Deus não é só Deus, Deus é Pai, você é filho, esse é o seu relacionamento com Ele, de filho, você fala, Pai,
eu tenho uma dificuldade, eu preciso da sua ajuda, e você entra em fé dizendo, eu sei que você me ouve, eu posso não estar te sentindo, mas pela fé, eu sei que você está aqui, eu sei que você está em mim, eu sei que o seu Espírito Santo fala comigo, e é tão bom você entrar em oração com tantas dificuldades e sair daquela oração sabendo o que fazer. Porque Deus quer, é do desejo de Deus que você saiba o que fazer. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você para que você nunca mais se engane, para que você não fique perdido de um lado para o outro sem saber o que fazer. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja guiado pelo Espírito Santo da verdade. A Bíblia diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E deixa eu te dizer, o Espírito nos guia a toda verdade. Ter um relacionamento com Deus é ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de conhecimento. E uma vida de oração não significa você entrar no seu quarto às 6 da manhã e sair do seu quarto às 6 da tarde. Você pode? Pode. Se você tem essa disponibilidade, faça. Mas isso não é isso que se resume à vida de oração. A vida de oração significa você saber para quem você está orando, que é o teu pai. O seu posicionamento em oração, o seu posicionamento não é um posicionamento de um Zé, não é um posicionamento de uma pessoa que está caída, não é um posicionamento de uma pessoa que está longe, não. O seu posicionamento em oração é posicionamento de filho, sabendo que ele te ouve, sabendo que ele responde às suas orações. Tem gente que fala que quando você vai para Deus, Deus diz sim, não ou espera. E a gente sempre entra em oração nunca querendo ouvir o espera. Porque ninguém gosta de esperar. Eu, pelo menos, não gosto de esperar. Mas eu acho que isso é muito raso quando a gente fala de oração. Fala que você entra em oração e tudo que Deus diz é sim. Você entra em oração e tudo que Deus diz é não. Ou você entra em oração e tudo que Deus diz é espera. Deus tem muito mais. Deus tem direções específicas para a sua vida. Isso é real, isso é bíblico, isso é maravilhoso. Pedro, olha só, o evangelho era só para os judeus. Jesus veio e estava só para os judeus. E Pedro estava orando. Pedro estava com fome, estava esperando a comida ficar pronta e ele foi orar. Eu não sei de você, mas o meu marido com fome não vai orar, não. Meu marido com fome vai atrás da cozinheira dizer: vá, bora que eu tô com fome, mulher. Bora, acelera, são meio-dia, eu tô com fome. Meu marido, quando tá com fome, fica bravo. Não sei você aí, mas meu marido sim. Eu não, porque eu sou como Pedro, eu vou orar quando eu tô com fome. Pedro foi orar. Enquanto Pedro estava orando, desceu do céu um lençol e cheio de quadrúpedes, de répteis, cheio de bicho diferente. E Deus falou para ele o quê? Pedro, mata e come. A palavra diz que ele entrou em transe, em êxtase. Mata e come. Pedro falou o quê para Deus? Jamais, 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 não vou comer. Pedro falou, né? Deus falou de novo para ele, Pedro, mata e come. Tô mandando você matar e comer. Ele falou, não vou não. Aí ele falou, tudo isso aqui é impuro. E Deus falou para ele, não fale que é impuro. Eu tô contando a história para você, tá? Não fale o que é impuro, aquilo que eu tornei puro. O que estava acontecendo ali? Deus falou para ele, vai vir um homem, vai bater um homem aí, você vai com ele, que eu quero que você vá com ele. E a hora que ele desceu, realmente bateu um homem lá. E Deus falou para ele com ele, e ele foi. E aquele povo estava orando. E foi quando o evangelho foi trazido para os gentios. Quando nós oramos, nós não estamos simplesmente orando por nós. Nós estamos orando para que algo aconteça no mundo. Quando nós entendemos o poder da nossa oração e que ela não transforma só a nossa vida, mas ela estabelece a vontade de Deus na terra. Queridos, eu creio que quando eu oro, coisas acontecem para mudar nações, leis, países, tudo o que for preciso para que o evangelho seja pregado. E da mesma forma que Pedro foi, ele foi lá na casa, é na casa de Cornélio?
na casa de Cornélio. Ele começou a pregar, o povo recebeu Jesus. Ele falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aquilo ali estava mudando a nossa história, a nossa vida, a minha e a sua. A minha e a sua história estava mudando naquele momento, porque Pedro foi orar, porque Pedro ouviu a voz do Senhor, porque Pedro obedeceu e foi aonde Deus mandou ele fazer. Quando nós entramos em oração, nós temos que estar disponível para aquilo que Deus vai fazer, queridos. Então, você ora por dois motivos. Você ora porque você precisa orar pela sua vida e você ora para estabelecer a vontade de Deus na terra. Mas se a gente não sabe orar nem para nós, se a gente não sabe orar nem para receber uma cura, se a gente não tem fé nem para viver em paz, viver bem, viver em prosperidade, viver sem falta de nada, como que nós vamos orar ao ponto de estabelecer a vontade de Deus na terra? Você está entendendo? Que é muito poderoso isso. Essa matéria é muito, muito poderosa. Ela é muito profunda. Ela te instiga, ela te chama, ela te corrige, ela me corrige. Assim, quanto mais você lê e aprende sobre isso, mais você vê que é, não tem fundo. É um saco sem fundo, não tem. Quanto mais fundo você vai, mais fundo você quer ir, porque não existe limites em oração. Não existe limites naquilo que Deus pode fazer através da minha e da sua vida. Quando nós oramos em intercessão, colocamos pessoas diante, entramos na brecha, no meio entre pessoas. Gente, isso pode mudar a vida, histórias, famílias, destinos de pessoas. Então, essa é a importância da oração. Nós precisamos aprender a orar. Primeiro para nós e segundo para estabelecer a vontade de Deus nessa terra. Nós oramos porque oração é uma ordenança divina. Isso está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Eu não vou abrir, tá? Nós oramos também para receber. Desculpa, meu slide tá. Sou chique, gente. Meu slide tá tudo em inglês, ó. Tô tendo que fazer uma tradução simultânea aqui para vocês. Eu dei aula em inglês dessa matéria. É a maneira que nós recebemos as coisas. Oração é a única maneira que você tem de receber as coisas de Deus. Você sabia disso? Você sabia que quando você ora, você pode pedir coisa para Deus e Deus pode te dar? Sabia? Vamos falar sobre oração de petição? Eu gosto muito dessa oração. Só que ela pode ser ensinada de forma muito desequilibrada. Deixa eu trazer um equilíbrio para você na oração de intercessão. Deixa eu só achar ela aqui. Intercessão não, de petição. Pronto, oração de petição. Bora que essa oração é boa. Abre comigo em Marcos capítulo 11, versículo 23. Sei que você não sabe de cor esse. Marcos 11, 23. Peraí. Você tá animado? Você já fez a escola? Todo mundo já fez a escola aqui? Quem não fez a escola, você precisa fazer. Ai, Ana, mas eu preciso fazer. Precisa, precisa. Ai, a gente não fica com meia coisa aqui, não. Lógico que precisa. Sua vida não vai ser mais a mesma sem essa escola. Ela é maravilhosa. Sabe aquele restaurante que você vai, você fala, meu, você precisa daquele restaurante, você não tem noção como é maravilhoso, meu Deus do céu. É dessa forma. Você precisa ir para essa escola. Marcos 11, 23 diz assim. Oh, raio, eu abri o lugar errado, peraí. Em verdade te digo, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontece o que diz, assim será feito. Portanto, eu digo que tudo o que perdides em oração, creiam que receberam, e assim sucederá. A oração de petição, ela é como um passe de mágica. Porém, olha o próximo versículo. Quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. A gente não pode achar que a gente pode fazer oração de petição para Deus com a nossa vida toda zoada. A gente faz tudo errado, peca o dia inteiro,
é ruim com os outros o dia inteiro, faz coisa errada, rouba, mente. Aí a gente acha que a gente pode sair pedindo para Deus só porque Marcos 11:23 diz. Não é assim não, querido. Marcos 11:23, 24 não funciona sem Marcos 11:25. Se a gente não perdoar, a gente não consegue ter a nossa oração de petição. Então, a oração de petição, ela é assim como um passe de mágica, quase. Nossa, meu Deus, posso ser preso por isso que eu tô dizendo. Por quê? Porque a palavra diz que se eu orar e eu crer no meu coração, vai ser feito. Se eu tiver fé naquilo que eu estou dizendo, vai acontecer. Porém, primeira coisa, eu preciso estar com o meu perdão em dia. João 15:7. João 15, versículo 7. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei, vai pedir o que, gente? O que quiser. Mais uma vez, vai pedir o que quiser e vai ser o quê? Concedido. Então eu vou pedir o que eu quiser e vai ser concedido. Sim, porém, você precisa estar em mim e as minhas palavras precisam estar em você. A palavra de Deus não é gênio da lâmpada aqui, ó. Que sai três, sai aqui o Aladim, não, o gênio, e eu faço 3 pedidos. A palavra de Deus não é assim, não, gente. Ela parece um passe de mágica, mas ela exige uma vida de perdão, ela exige uma vida nele. Se eu não estiver nele e as palavras dele não estiverem em mim, não adianta nada. Por quê? Porque lá em Tiago fala, pede e não recebe. Porque pede por quê? Para os seus próprios prazeres. Então você está entendendo que o pedir não é errado. A palavra nos afirma, tanto em Tiago, quanto aqui em João e em Marcos 11, que se pedir em fé, eu vou receber. Pedir não é errado. Pedir achando que vai receber não é errado. Errado é a gente viver uma vida torta, é a gente viver uma vida sem ler a palavra, sem conhecer a Deus e só chegar para ele para pedir as coisas. Isso é errado. Isso não tá certo. Por isso que as orações não são respondidas. Por isso que o evangelho da prosperidade, o evangelho, a palavra da fé não funciona para muita gente. Porque as pessoas querem viver de qualquer jeito e acham que é como um gênio da lâmpada. Acha que Deus tá aqui para me dar, só para me dar. Não, não é assim não, queridos. Não é assim não. Deixa eu te dizer, quando você estiver nele e a palavra dele estiver em você, você não vai pedir qualquer coisa. Você vai estar tão conectado com ele. Você ama tanto ao Senhor. Seu coração está tão ligado com ele. Você está tão cheio dele que tudo que você consegue pedir é só que está no coração dele. É por isso que vai acontecer. É por isso que vai acontecer. Você realmente acha que meu filho pode me pedir qualquer coisa que eu vou dar para ele? Não. Não vou. Porque se depender da minha filha, a gente ia no Starbucks todo dia. A gente tomava água de coco, e agora minha filha deu que gosta de água de coco. E não sei você, mas água de coco aqui nos Estados Unidos é uma fortuna. Se depender dela, eu dou água de coco, ela quer tomar água de coco café da manhã, almoço e janta. Ela quer ir no Starbucks de manhã, de tarde, de noite. Meu filho quer comer sushi toda semana. Se depender deles, eles pedem qualquer coisa. Eles não pensam para pedir, eles pedem o que eles querem. Entendeu? E a gente às vezes tá igual criança, a gente pede para Deus qualquer coisa. A gente só pede porque a gente quer para nós, no meu prazer, para que a gente não quer, a gente quer uma vida de oração bem-sucedida, mas a gente não quer estar nele. A gente não quer conhecer o que ele diz, a gente não quer ter um relacionamento com ele. E oração não é gênio da lâmpada, não é passe de mágica. Oração é relacionamento. Agora deixa eu te dizer, se você tiver um relacionamento com Deus, se nós tivermos um relacionamento com Deus, se as palavras deles estiverem implantadas no nosso coração, se a gente estiver nele, se nossa vida estiver em perdão, se a gente não estiver pedindo só para os nossos próprios prazeres, é certo que receberemos. Porque a palavra nos garante que se eu pedir, eu vou receber. Essa é a oração de petição equilibrada. Mas muita gente diz por aí que a gente prega um negócio que Deus é o nosso servo, que Deus está aqui para nos servir, que Deus... Não, Deus não está aqui para me servir. Ele mesmo que disse. Pede e recebe. Mas ei, perdoa. Tem as minhas palavras implantadas em você.
Quando nós estamos conectados com Deus, querido, tudo o que nós queremos é o que Ele quer. A nossa vontade já não é mais nossa, a nossa vontade é a vontade dEle. E quando a gente fala de perder a nossa vontade, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por você, parece algo tão sacrificial. Deixa eu te dizer, as suas ideias são pequenas perto das ideias deles. As suas vontades são pequenas perto das vontades de Deus. As suas ideias são pequenas perto das ideias de Deus. Então, abrir mão do que eu quero, do que eu sinto, da minha vontade, dos meus sonhos, dos meus prazeres, não é algo sacrificial. É inteligente. Você está sendo inteligente, porque você está reconhecendo que existe alguém que é maior do que você. Deixa eu dizer, nós somos filhos de Deus, nós somos maravilhosos, nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos Deus habitando dentro de nós somos capazes de fazer tantas coisas, mas se tira Deus de você, cai. Se tira Deus, desaba. Eu sei do poder divino que habita dentro de nós, mas nós não podemos esquecer e subir na nossa cabeça e esquecer que Ele é e nós não somos. Se não fosse Ele em nós, nós não somos nada. Nós, nas nossas próprias vontades, na nossa própria inteligência, o próprio intelecto, naquilo que a gente acha que a gente consegue raciocinar, nós não conseguimos nada. Por isso que ele diz: ei, deixa eu ficar em você, deixa minhas palavras, se encha da minha palavra, medita na minha palavra de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, para que faça prosperar o seu caminho. Foi o que ele disse para Josué. Ei, Josué, medita. Medita para que você seja bem-sucedido em tudo o que você fizer. Porque Deus sabe que se a gente meditar, se aquilo entrar na nossa mente, as nossas ações vão mudar. E quando as nossas ações mudam de acordo com o que a palavra diz, é sucesso. É certo que receberemos dele. Amém? Essa é a oração de petição extremamente equilibrada. Posso pedir o que eu quiser? Pode, você está nele, você está nas palavras, você está implantado no Senhor, você tem comunicação com Ele, você tem conversado com Ele, você sabe o que Ele gosta, o que Ele não gosta? Você tem perdoado? Como é que está a sua vida? Você anda em perdão? Você anda em amor? Você anda debaixo dos princípios da palavra de Deus? Você anda no fruto do Espírito, minha irmã, meu irmão? Então pedireis o que quiseres e será concedido. Essa é a nossa um dos tipos de oração que a gente aprende na escola, que é a oração da fé, é a oração de petição. Tá aprendendo alguma coisa aí? Sempre que nós formos orar a oração da fé, nós precisamos orar sempre em acordo com o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos crer que nós já temos aquilo que nós oramos. Não sei você, mas eu tenho Amazon Prime. Eu tentei cancelar, mas não deu não. Amazon Prime é uma das melhores coisas que tem aqui nos Estados Unidos. Você compra num dia, no outro tá na sua casa, ou talvez no máximo 2 dias. Se você comprar à noite, dependendo do valor, dependendo do produto, é overnight. Você acorda e o produto já está na sua porta. Amazon Prime é muito bom, preço maravilhoso, e não tô fazendo nem propaganda deles aqui, não sou paga para isso. Mas, querido, se a Amazon não me falha comigo, quem é Deus para falhar comigo? Se algo natural não falha comigo, se quando eu compro algo na Amazon, eu sei que eu vou receber e eu já me alegro. Imagina quando nós pedimos algo de acordo com a vontade de Deus. Você não precisa esperar para receber para você se alegrar. Quando você fizer uma oração de petição e a palavra diz, crê que recebeste, você regozija quando você orou. Você tá andando nos princípios, você está andando em perdão, você está andando debaixo da palavra. Deus está em você, você está nele, você tem uma vida com Deus. Pede que você vai receber e se alegre antes que você veja. E isso é vida de oração. Quando eu compro alguma coisa na Amazon, eu já fico feliz que está chegando, meu Deus do céu. Se é alguma coisa aqui para a sala, para o móvel, eu já vou limpando, já vou abrindo espaço, porque vai chegar. Na nossa vida com Deus, da mesma forma. Quando nós fazemos um pedido a Deus, nós precisamos começar a nos preparar, porque está chegando. Prepare o quarto, prepare. Se você tem orado para engravidar, ore, creia e comece a preparar o quartinho do neném. Comece a comprar roupinha, comece a festejar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se você está orando por um carro, deixa eu te dizer, um carro às vezes não é um luxo, é a vontade de Deus. Porque
porque ficar andando às vezes de ônibus cansa, você perde tempo. Você vai talvez a pé o tempo todo. Deus talvez não seja essa a melhor vontade de Deus para você não. Talvez ele quer que você tenha um carro. Eu acho que ele quer que você tenha um carro. Ore, receba, vá tirar sua carteira de motorista, limpa a garagem, faz alguma coisa dizendo que você crê. Não é verdade? Essa é a oração de petição, queridos. Crê que recebo. Eu creio que eu recebo. Faz tempo que vocês não fazem oração de petição. Vocês estão precisando pedir algumas coisas para Deus. E eu quero ouvir testemunhos de oração de petição, daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Lembre-se, não é assim, o que eu vou orar? O que eu tô querendo? Não, não é assim, gente. Vai orar o que Deus vai colocar no seu coração. Você peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Já viu a onda do mar? Vem e vai. Vem e vai. Vem e vai. Nós não somos como a onda do mar, nós cremos naquilo que a palavra diz. Por isso a importância do relacionamento, como nós falamos no começo. Oração é relacionamento com Deus. Precisa ter confiança, precisa ter comunicação, preciso falar, preciso ouvir, preciso conhecer. Não existe comunicação, não existe relacionamento sem conversa. Não existe. Isso vai te dar aquela sensação de distanciamento, de separação de Deus. Mas é só uma sensação, porque Deus está ali, aqui, perto. Nós somos aproximados pelo sangue. Não tem como ele estar mais perto do que ele já está. A palavra diz em Hebreus: achegue a Deus confiadamente pelo trono, para que você ache graça. Entre confiadamente. O acesso está liberado, livre acesso, o véu foi rasgado. Nós temos um caminho, Jesus Cristo, que ele é o único caminho, a única verdade, ele é a vida, ele é aquele que nos leva até Deus. Jesus Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ter uma vida de oração, para que eu e você pudéssemos reinar em vida nessa terra, para que nós possamos ter uma vida próspera, uma vida digna, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, para que você possa viver todo aquele plano que Deus tem para você. Como o Luiz falou no começo, o plano de Deus não cabe no meu bolso. O dele não cabe no bolso dele, o meu também não cabe no meu. Se juntar o meu e o dele da Josi, do meu marido, não cabe nem Boca Raton, não cabe aqui em Orlando. Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para fazer nessa nação vai muito além do que o que eu posso pagar, do que o que o Luiz pode pagar. Vai muito além. Então, como que a gente vai poder fazer? Eu vou pedir, porque eu sei que eu estou de acordo com a vontade dele. Eu vou pedir. Eu já pedi, já creio que recebi os 50 estados dos Estados Unidos. Eles são nossos. Os 50 estados. Nós vamos ter uma igreja Verbo da Vida em cada estado dos Estados Unidos se Jesus não voltar antes. Nós vamos ter. Isso é fato. Como vai ser? Não sei. É fato. Nós já somos 7 igrejas. Se você falasse para mim há 8 anos atrás, 9 anos atrás, que em 9 anos nós estaríamos com 7, 8 igrejas, eu acharia um absurdo. Mas a gente o tempo todo foi confessando, crendo, confessando e crendo, confessando e crendo. Deixa eu te dizer, a parte mais difícil já foi. Agora é só pipoco, entendeu? Agora é pipoco atrás de pipoco. E nós cremos, Deus falou para nós, Deus nos trouxe essa visão. Orlando vai ser para os Estados Unidos, aquilo que Campina Grande é para o Brasil. Daqui de Orlando vai várias pessoas e nós vamos inundar os Estados Unidos, Canadá, em nome de Jesus. Viu? Essa palavra funciona, essa palavra é para hoje, ela é viva. E Deus está procurando pessoas que tenham a coragem de crer, caba macho, para crer naquilo que Deus vai fazer. Ai, meu Deus do céu, essa vida de crente é muito louca. A gente é tudo doido. A gente é tudo doido. Mas a nossa vida é pela fé, queridos. Se a sua vida não tá muito doida, você tá precisando viver mais pela fé. Porque se a gente tá vivendo uma vida muito natural, muito simplesinha, não sei, talvez Deus tenha mais para você. Talvez Deus queira que você esteja ousando um pouquinho mais. Em nome de Jesus, declaro vocês ousados em Deus, ousados naquilo que Deus tem para você.
Não ache que os seus sonhos são grandes demais, não ache que as suas ideias são grandes demais, ou são. Não subestime aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Olha o que Deus fez através da vida de Pedro. Hoje eu e você estamos aqui. Eu creio que quase a maioria de nós, ou se não a maioria de nós, não somos judeus. Olha o que Deus fez através de Pedro na nossa vida. Porque um cara resolveu ousar crer. E o que, que nós podemos fazer hoje? Gente, pelo amor de Deus, o mundo está quase em guerra. Nós precisamos orar. Nós precisamos que leis sejam alteradas nos Estados Unidos para que mais homens de Deus e mulheres de Deus possam vir aqui com mais facilidade. Nós precisamos orar. Se o crente não se levantar para orar, a gente vai ficar esperando vir do Trump? Homem nenhum, nem o homem mais poderoso do mundo que pode dizer que é Trump, ele é capaz de mudar alguma coisa para o reino. Não pode. Não pode. É Deus que tem que fazer algo, querido. É Deus que tem que fazer algo. Só Deus pode nos salvar. Só Deus pode nos salvar. Política não salva a gente. A gente tem visto isso. Política pode mudar hoje, amanhã. Essa madrugada pode acontecer alguma coisa e mudar. Deus é a nossa confiança. É dele que vem as respostas certas. E o que Deus faz, ninguém pode desfazer. Amém? Deus é fiel. Ele está fazendo algo grande aqui nos Estados Unidos, algo grande na América do Norte. E eu sei que é só, meu Deus, é só o começo de tudo que nós vamos viver aqui. Eu creio em grandes coisas. E eu creio em homens e mulheres de Deus sendo levantados com facilidade para a gente estabelecer o reino de Deus aqui, trazer a palavra da fé, trazer o verbo da vida. Em muitos lugares ela vai ser Word of Life, atingindo muitos americanos, ou vai ser Verbo de la Vie, pegando os nossos franceses. Merci beaucoup. E Deus é fiel. Vamos crer, porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo por aquilo que Deus falou no meu coração. E aquilo que Ele falou, Ele não volta atrás. E eu estou disposta a ir até o fim. Estou disposta a ser corajosa, a ser forte, a ser intrépida, a não olhar para trás, a não olhar para os lados e seguir em frente naquilo que Deus falou. E vai acontecer, em nome de Jesus. Amém? Passo a palavra para você. E faça a sua inscrição na escola. Gente, pelo amor de Deus, se você já fez a escola, convence alguém de fazer, porque paga para alguém para fazer. Essa escola vai ter online. Para todo mundo que estiver aqui em North America, no Canadá, aqui nos Estados Unidos, ela vai ser aberta online. A gente tem ela em português, a gente tem ela em inglês. Para mais informações, entre no site que está aí no Telegram. Entre, peça mais informações, pergunte. Mas se você já fez, não fique assim, eu já fiz. Não, incentive alguém a fazer, né? Continue esse processo todo aí. Amo vocês, viu? Obrigado pela oportunidade.